Fate Zero é a quarta guerra do Santo Graal de Fuyuki, e as rotas dos Stay Night são a quinta. Então como foram as três primeiras? Só para relembrar, existem três famílias que se uniram para criar o Santo Graal, que para quem não percebeu, Santo Graal e Cálice Sagrado são traduções para a mesma coisa. Com que objetivo fizeram isso? Alcançar a raiz, porque os magos que chegaram próximos da raiz conseguiram poderes inimagináveis, como manipular o tempo, viajar entre universos alternativos. E os Icebergs, para quem não lembra, os de cabelo branco, tinham uma dessas magias apelonas, o Heaven's Feel, a habilidade de materializar a alma. Só que eles perderam essa magia. Por isso eles estão obcecados em recuperá-las e o Santo Graal servirá para isso. A família da Rin, os de cabelo preto, preparou as terras de Fuyuki. A família dos Shinji, os de cabelo azul escuro, prepararam os selos de comando. A família da ilha preparou o sacrifício para alcançar o Santo Graal. O Santo Graal é basicamente um portão para alcançar milagres insanos, e o combustível para abrir esse portão tem que ser de espíritos poderosos, como dragões ou fadas. Nesse caso, usam os espíritos heróicos, que serão invocados, os selos de comando vão forçar eles a obedecer. E quando esses servos forem mortos, o ritual está concluído. Só que para tocar no Santo Graal, é necessário justamente os servos, ou seja, o servo do mestre vencedor fica vivo para tocar no Graal e realizar o desejo. Mas é claro que por ter um servo vivo, o Graal vai ter menos energia. Para ele funcionar ao máximo, precisaria sacrificar todos os servos. Antes de iniciar o ritual, eles precisavam de mais mestres. Cada família já tinha um servo, então deixaram mais gente de fora participar. Durante o ritual ocorreram desentendimentos, as famílias discordaram de como seguir adiante, e o primeiro ritual do Santo Graal não foi concluído. Não temos muitas informações sobre isso, apenas que ocorreu em 1810 e o Graal teria sido invocado no Templo Ryudo. 60 anos depois, o segundo ritual foi diferente. Se não querem dividir, então partiram para a porrada, sem regras nem supervisão. O resultado é que todo mundo morreu, foi um caos. A partir daí, passaram a chamar de Guerra do Santo Graal. O local de invocação foi a mansão dos Tosaka. Na terceira guerra já pensaram, vamos pôr alguma supervisão. A igreja se intrometeu e viraram os supervisores. Aconteceu em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Conhecemos a identidade de alguns servos. Darnik invocou o Finn, da classe Lancer, que para quem não manja de mitologia irlandesa, ela é dividida em ciclos. O Kuhurin do Fate Stay Night é o grande herói do ciclo de Uster. Já o Lancer do Fate Zero, por exemplo, é cavaleiro do ciclo feniano, que tem como maior herói o Finn. Porém, o Diarmuid traiu a confiança de Finn ao fugir com a noiva dele. Ele tem uma skill passiva que atrai as mulheres, isso é literalmente uma skill. Lembram como a esposa do mestre ficou perto dele? O Finn perdoou, mas Diarmuid se sentiu muito culpado, por isso que em Fate Zero ele preza tanto por honra e lealdade, para compensar o seu erro com Finn. Além do Lancer Finn, a família Edelfelt participou. Para quem não conhece, é a família da Lúvia, aquela garota loira que apareceu no final de Unlimited Blade Works. Os Edelfelt tinham dois mestres controlando um servo. Dois irmãos juntos eram mestres da classe Saber. Avançaram bastante, mas foram derrotados por alguém da família Tosaka. Por isso, a Lúvia e a Rin têm uma rivalidade. A família de ambas lutou como inimigos na Guerra do Santo Graal. Os Iceberg, agoniados para alcançar a raiz e recuperar a magia do Heaven's Feel, foram ao extremo. Invocaram uma classe especial. Por isso, a terceira guerra do Santo Graal não teve a classe Berserker, mas sim a classe Avenger, um servo que não era um herói. Tentaram invocar Angra Mainyu. Basicamente, o objetivo era invocar o deus maligno do zoroastrismo, Angra Mainyu, ou Ahriman. É a origem de todos os males do mundo, então sem dúvidas é muito forte, a guerra já estaria ganha. Porém, eles não invocaram o deus maligno Ahriman. Ao invés disso, invocaram um homem que recebeu o título de Angra Mainyu, não era o verdadeiro. Era só um cara fraco que foi derrotado facilmente na guerra. A sua força não era verdadeira, mas a sua maldade sim. A história desse fraco homem que recebeu o título de Angra Mainyu foi a seguinte. No primeiro milênio do Japão, havia uma prática muito comum em várias aldeias. Fazer com que uma pessoa carregue o azar das outras. Ou seja, e se a gente fizer uma pessoa só receber todo o azar, o resto da vila vai ficar com sorte. Então o coitado era escolhido para sofrer de fome, frio, sujeira e doenças. Algo semelhante aconteceu com este homem, só que um nível mais absurdo. O povo pensou, e se esse homem inocente carregasse todos os males do mundo?
Então fizeram-lhe passar por todo tipo de dor, tortura, maldição, doença e abuso. Pronto, agora que todo o mal que existe está concentrado em uma pessoa, só vai sobrar a bondade pro resto. Esse homem inocente recebeu o título de Angra Mainyu, a personificação de todos os males do mundo. E esse homem foi invocado pelos icebergs ao invés do verdadeiro Deus maligno. Sendo apenas um servo fraco, morreu facilmente e foi absorvido pelo Santo Graal. O problema é que todas as suas dores, todas as suas maldições corromperam o Graal. A Terceira Guerra também acabou sem vencedor. O cálice foi contaminado e depois disso começou a invocar servos que não são heróis. Por isso, um serial killer como Gilead High pode ser invocado no Fate Zero. Anos depois ocorre a Quarta Guerra do Santo Graal, que vemos em Fate Zero, e a quinta acontece em 2004 com Emiya Shiro, tentando destruir o Graal em todas as rotas. E em ambos, Fate Zero e Fate Stay Night, Angra Mainyu tenta renascer com o auxílio do Santo Graal, dessa vez muito mais poderoso. Kiritsugu consegue destruir o Graal temporariamente, depois Shirou destrói em todas as rotas, e 10 anos depois, o Waver, como Lord Omeloy, dá um fim definitivo no Santo Graal. Vale deixar claro que todas essas guerras são da cidade de Fuyuki, então Fate Extra, Apócrifa, Grand Order tem outras guerras diferentes em outros lugares e em outra linha do tempo. No futuro, falarei sobre as diferenças entre as linhas do tempo.